Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Jamília Araújo, aqui eu falo um pouco mais sobre política internacional e relações internacionais e no vídeo de hoje nós vamos responder juntos a prova do CACD ou Concurso de Admissão à Carreira Diplomática do ano de 2023. Gostaria de salientar aqui que deixarei na descrição o link da prova, caso você não saiba onde achá-la, e também deixarei alguns links extras para te ajudar a aprender cada vez mais sobre essa prova e também sobre política internacional. Lembrando aqui que caso você tenha algum comentário, alguma pergunta, você pode estar deixando na seção de comentários que eu vou respondê-los. E, claro, já deixa o seu joinha para a gente poder fazer cada vez mais vídeos juntos aqui. Vamos lá? Algumas considerações importantes antes da gente estar respondendo aqui essa primeira questão. Pessoal, eu vou dar um tempo de resposta para vocês de alguns segundos, que será o necessário para você parar o vídeo, dar uma pausa e aí poder responder e depois olhar o gabarito. Eu sugiro que você faça isso e realmente tente responder, porque vai facilitar o seu processo de aprendizagem com esse método de estudo ativo que muitas pessoas consideram o melhor método, que é resolvendo questões. O Mercosul despontou nos anos de 1990 como dimensão central da estratégia de inserção regional e internacional do Brasil no marco de uma economia mundial organizada em grandes blocos econômicos e crescentemente globalizada. Ao mesmo tempo, pôs em evidência a necessidade de conciliar desígnios políticos domésticos com possibilidades de ação coletiva no plano regional e de lidar com assimetrias políticas e econômicas. A esse respeito, julgue se ou é os itens a seguir. Item 1, pessoal, vamos lá. A incorporação do Paraguai e do Uruguai ao Mercosul levou à reformulação do objetivo originalmente pactuado bilateralmente pelo Brasil e pela Argentina, de estabelecer um mercado comum em favor da instauração de uma área de livre comércio, sobre a égide de uma união aduaneira, como forma de acomodar as discrepâncias econômicas entre os 4 países. E aí, acha que é certo ou errado? Gabarito letra E, pessoal, está errado, pois aqui está dizendo que o Mercosul passou por um processo de reformulação, quando a gente sabe que isso não é verdade. O Mercosul, hoje em dia, tem o status de União Aduaneira Imperfeita, tá bom? Mas não significa que ele passou por uma reformulação. Essas são as etapas até chegar ao mercado comum. Tá certo? Então, essa questão está errada. Ele não passou por reformulação e o objetivo dele, desde sempre, é estabelecer um mercado comum. Item 2. Acompanhando a agenda econômica e comercial do Mercosul, houve avanços na agenda não econômica, entre outros, nos campos educacional, da seguridade social e da livre circulação de pessoas no interior do bloco. E aí, pessoal, essa afirmativa está correta ou errada? Está correta, está correta. Eu vou sugerir aqui para vocês que vocês entrem no site do Mercosul e deem uma olhada. É um site recheado de informações, tem muita coisa boa ali para você absorver. E lá vai falar justamente sobre isso. Além disso, eu sugiro a vocês que vocês estudem os últimos acordos e as últimas reuniões que aconteceram no Mercosul. É sempre muito importante porque costuma cair algo sobre na prova. Item 3. As negociações do Acordo de Associação Mercosul-União Europeia, a despeito de seu escopo comercial, têm sido marcadas por dificuldades políticas resultantes de diferentes abordagens e impasses entre as partes acerca de questões extra-pauta,
como defesa, cibersegurança, combate ao terrorismo, proteção dos direitos humanos e desenvolvimento sustentável. E aí, pessoal, essa questão está certa ou errada? Está incorreta, erradíssima. Quem já leu algo sobre o acordo Mercosul e União Europeia sabe que uma das pautas principais é o desenvolvimento sustentável. Pessoal, cuidado com essas palavras que falam extrapauta, certamente. Tenham muito cuidado. Aqui no caso, o erro a gente pode ver claramente quando ele fala extrapauta e inclui o tema de desenvolvimento sustentável. Você associando esse acordo ao desenvolvimento sustentável, você já acerta a questão. Item 4, pessoal. O exercício da presidência pró-tempore do Mercosul, alternadamente pelos países membros, por período de 6 meses, lhes faculta aproximar as respectivas agendas e prioridades domésticas à agenda do bloco. No exercício da presidência pró-tempore do bloco de 2023, o governo brasileiro elegeu, entre suas prioridades, o apoio ao financiamento de infraestrutura física e digital, o revigoramento das instituições do bloco, como o Parlamento, o Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos e o Instituto Social. E aí, pessoal, está correto ou errado? Está corretíssima. Novamente, sugiro entrar no site do Mercosul e tá aprendendo mais sobre como funciona a rotação de presidentes, como é a estrutura do bloco. Tem um mapa mental lá excelente que eu usei para aprender. E já deixei um vídeo aqui sobre o Mercosul que também pode te ajudar bastante. E, para finalizar, eu vou recomendar que você leia o discurso do presidente na 62ª cúpula do Mercosul. Vamos para a próxima questão. Questão 13. A sociedade brasileira vem presenciando um vigoroso movimento contra o racismo embutido nas estruturas econômicas, sociais, políticas e culturais do Brasil. Esse movimento busca valorizar o componente originário da África na formação identitária do país, o que reforça, entre outros aspectos, a importância das relações entre o Brasil e o continente africano. No que se refere a essas relações, julgue-se os itens a seguir. Item 1, pessoal. As relações comerciais entre o Brasil e vários países africanos tiveram um aumento vertiginoso no início desse século. O comércio cresceu mais de 4 vezes entre 2000 e 2013. Atualmente, entre os produtos mais exportados pelo Brasil para a África, encontram-se açúcar, melaço, soja, milho, carne de aves e máquinas agrícolas. No fluxo inverso, entre os produtos de exportação africanos para o Brasil, predominam fertilizantes, petróleos e óleo bruto. E aí, pessoal, certo ou errado? Pessoal, essa questão está errada, pois não se inclui a exportação de máquinas agrícolas. Prestar muita atenção nas relações Brasil-África é um dos principais tópicos do edital. Tem que saber, tem sites excelentes que vai te dar lá a porcentagem exata, os produtos que mais foram exportados. E esse tipo de questão é decorar mesmo. Item 2. As relações diplomáticas entre o Brasil e alguns países da comunidade de países de língua portuguesa, tais como Angola e Moçambique, passaram por um período de ressentimentos por parte dos países africanos, em razão do reconhecimento bastante tardio das respectivas independências, ocorridas em meados da década de 1970. Tal comportamento do governo brasileiro explica-se em função de pressões norte-americanas no contexto da Guerra Fria, tendo em vista que esses processos foram liderados por governos socialistas. O que me dizem, está certo ou está errado? Está errada, pessoal.
o Brasil não sofreu essas pressões norte-americanas. O que aconteceu foi que, no período da Guerra Fria, o Brasil viveu a ditadura e optou por não reconhecer, por um tempo, essas independências. Seguimos para o item 3. A construção do corredor logístico de Nacala, em Moçambique, com a finalidade de facilitar as exportações de produtos agrícolas desse país, contou com a participação majoritária de empresas públicas brasileiras. Trata-se de um exemplo de cooperação triangular, já falei aqui de cooperação no canal, que envolve 2 governos, do Brasil e de Moçambique, e uma organização internacional governamental, a União Africana. E aí, pessoal, item certo ou item errado? Item errado. Vou te dizer alguns pontos porque esse item está errado. Inclui também o governo do Malawi. O principal produto é carvão e não envolve a União Africana. Esse item, pessoal, esse item específico, eu encontrei a resposta dele em um site, na verdade em vários sites, era uma coisa que você tinha que estudar e tinha que saber. Então, assim, nem sempre dá para... Eu acredito que essa questão, voltando aqui um pouco, foi uma das mais difíceis dessa prova, porque você tinha que saber muito especificamente, num nível bem profundo, sobre as relações do Brasil com os países africanos, e agora você está tendo a oportunidade de saber sobre isso. Vou deixar aqui links sobre essa questão especificamente. Vamos para o item 4 agora, que fala também sobre cooperação. A cooperação entre o Brasil e os países africanos não se limita ao intercâmbio comercial. Vários acordos de cooperação estão vigentes, sobretudo com países de língua portuguesa. E no seio da CPLP, criada oficialmente no governo de FHC, em áreas de intercâmbio universitário, cooperação educacional, científica e tecnológica, programas de capacitação profissional, entre outros. E aí, o que me dizem? C ou E? Item C, pessoal, item C está corretíssima. Para que você aprenda ainda mais sobre o Brasil e as relações com os demais países, eu vou te recomendar que faça uma lista das organizações internacionais nas quais o Brasil está inserido e estude um pouco mais sobre os acordos, como foi a entrada do Brasil nessa OI e outras coisas, como possíveis reuniões, algum tratado. Esteja sabendo bastante sobre organizações internacionais e, com grande importância, a CPLP, que é uma das principais na qual o Brasil está inserido. Agora nós vamos para a questão 14. O sistema financeiro internacional, a despeito das profundas transformações observadas na economia global e no plano geopolítico, está ainda assentado em instituições criadas em meados do século passado. A isso somam-se as crises que assolaram as finanças globais na década de 1990 e na primeira década dos anos 2000, afetando negativamente de maneira global a produção, o comércio internacional e o fluxo de capitais. No que concerne a essa temática, julgue os itens C ou E. Vamos lá. As tratativas acerca da reforma do sistema financeiro internacional têm sido marcadas, de um lado, pelas recorrentes reivindicações dos países em desenvolvimento e emergentes por reformas estruturais das instituições que integram o sistema de Bretton Woods, e de outro, por demandas e propostas de impacto mais imediato, como o aumento da oferta de recursos para o financiamento de projetos de desenvolvimento, em favor, sobretudo, dos países menos desenvolvidos, para fazer frente às contingências da pandemia da Covid, do fraco desempenho da economia global e da mudança climática. E aí, pessoal, certo ou errado esse item?
Item correto, pessoal. Aqui eu vou sugerir, o item está correto, então tudo que você leu foi verídico. Eu vou sugerir para você conhecer mais profundamente o sistema Bretton Woods e como funcionam as instituições nele inseridas. Item 2, pessoal. As propostas de reforma do Fundo Monetário Internacional envolvem, entre outros aspectos, atualizar e ajustar o sistema de cotas e os direitos especiais de saque, às realidades da economia global contemporânea, realizar a reforma dos direitos de voto e das regras de tomada de decisão e facilitar e ampliar o acesso dos países a recursos do fundo, desvinculando tal acesso do sistema de cotas. E aí, pessoal, certo ou errado? Item certo. E aqui, especificamente, eu vou te convidar a conhecer mais sobre o sistema de cotas do FMI. Isso é fundamental para a prova, tá bom? Você tem que conhecer bem profundamente o FMI e também saber mais profundamente como é que está sendo essa série de reformas na qual o FMI está passando. Na órbita do Sistema Banco Mundial, as reformas em consideração envolvem, como aspectos de fundo, a revisão e ampliação de sua visão e missão, a promoção conjunta de prosperidade e o combate à pobreza extrema, vinculando-as ao desenvolvimento sustentável, resiliente e inclusivo, implicando em decorrência mudanças, ora em discussão de seu modelo operacional e financeiro. E aí, pessoal, item 3 está correto ou está errado? Item correto. Vamos ter aqui em mente que hoje em dia essas instituições estão ampliando a sua rede, estão abrangendo mais coisas do que na época que elas foram criadas. E isso, claro, se dá devido às mudanças na qual nós todos estamos passando no mundo contemporâneo. Então, pessoal, aqui essa questão fala bastante sobre as reformas. Eu posso estar fazendo um vídeo para vocês, mas eu recomendo vocês irem adiantando e irem pesquisando um pouco mais, porque costuma sim cair várias vezes as reformas que existem, tanto na ONU, no FMI, Bretton Woods e Banco Mundial. Item 4, pessoal. O G20 é a instância oficialmente designada pelo Fórum Econômico Mundial para elaborar e submeter proposições relativas ao financiamento do desenvolvimento, às vulnerabilidades associadas ao endividamento externo, ao monitoramento dos fluxos internacionais de capitais e à reforma dos bancos de desenvolvimento. Certo ou errado? Erradíssimo, erradíssimo. Não é a instância oficial. Muito cuidado com essas definições que falam que uma coisa é a instância oficial ou é o único lugar em que se faz alguma coisa. Muito cuidado com isso. É como eu falei, tem que conhecer com uma certa profundidade essas instituições. Questão 15, para a gente acelerar aqui. No plano da política regional, não obstante a prioridade conferida à América do Sul, o Brasil tem buscado adensar política e economicamente as relações com os demais países do continente americano e sustentar relações equilibradas, em particular com os Estados Unidos da América, valendo-se por consequência de canais bilaterais e de fóruns multilaterais. Uma questãozinha aqui de relações com os Estados Unidos que você tem que ter nos seus resumos. Pessoal, tem que ter resumo dessa questão, resumo das relações completas desde o início do Brasil com os Estados Unidos, porque pode ter certeza que vai cair. Vamos lá para o item 1. A Organização dos Estados Americanos é a espinha dorsal do sistema interamericano, com importante atuação em temas de grande relevância na agenda internacional e cujo alcance transcende o plano hemisférico, como a proteção internacional dos direitos humanos, a proteção da democracia, o combate à corrupção e a outras ameaças à segurança, temas que, ao mesmo tempo, suscitam divergência com os Estados Unidos, o que a torna um fórum de inquestionável relevância para o Brasil. E tem certo ou errado, pessoal?
Item certo, está corretíssimo. Olha, pessoal, a OEA é uma das instituições que vocês mais têm que estudar sobre. É importantíssima para a América e para o mundo como um todo. E claro que o Brasil, que é o que a gente está estudando principalmente aqui, não ia ficar de fora disso. Inclusive, a Corte Interamericana de Direitos Humanos faz parte ali do escopo da OEA. Então, sim, tem que estudar bastante sobre a OEA. E essa definição está correta. Item 2. As relações entre o Brasil e os Estados Unidos são tradicionalmente pautadas por fortes convergências quanto a valores e princípios, no que tange à governança democrática por conflitos, notadamente no campo comercial, e por diferentes abordagens a temas da agenda global, como mudança climática, enfrentamento ao terrorismo e, mais recentemente, a guerra da Ucrânia. Item certo ou errado? Item certo, pessoal. E aqui eu vou estar deixando o link para você entender um pouco mais sobre as disputas comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. E sim, tem que estudar bastante essa parte, porque é uma das partes principais. Inclusive, quando vocês forem fazer os resumos sobre o OMC de vocês deverão deixar uma parte especial reservada a isso, fazer bastante anotação, porque não é a primeira vez que cai. Item 3, e a gente está acabando. Apesar da importância política e econômica de ambos os países no contexto latino-americano e mesmo no plano continental, as relações entre o Brasil e o México são condicionadas historicamente por diferentes opções e prioridades de política externa e de inserção internacional e regional, e por dificuldades de complementariedade econômica e comercial. Correto ou não? Correto, pessoal, corretíssimo. E aqui eu vou te indicar mais sobre as relações do México com os Estados Unidos. É importante estudar isso. E importante também estudar como o México se projeta suas relações mais para a parte norte do continente. Também observar, tá aí uma tarefinha para vocês, observar se ainda é assim, se ainda está se projetando bastante, mantendo mais relações com os países do norte, do centro ou do sul. E claro que a gente sabe que o Brasil dá uma prioridade altíssima à cooperação sul-sul. E quando eu falo de cooperação sul-sul, por favor, não entenda somente a América do Sul, tá bom? É o sul global como um todo. Item 4, pessoal. As relações do Brasil com os países do Istmo Centro-Americano foram historicamente marcadas pelo baixo adensamento diplomático, por incipientes laços econômicos e comerciais e pelo esforço brasileiro de distanciamento em relação aos conflitos observados em Honduras, na Nicarágua e em El Salvador, tendo ganhado impulso recentemente com a criação da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a famosa CELAC. Item certo ou errado? Item errado, pessoal. Essa questão aqui, para quem estuda as histórias, ou melhor, a história das organizações internacionais na América Latina, sabe que recentemente tivemos a criação da ALAD e não da CELAC. A CELAC é anterior à ALAD. E só por saber essa informação, você já acerta a questão. Questão 16, vamos lá continuar a nossa prova. A União Europeia, atualmente composta por 27 Estados-membros, é o resultado de uma longa construção político-institucional marcada pela criação de novas instituições como o Parlamento, a Comissão e o Direito Comunitário. A partir do eixo franco-alemão e de um alargamento da geometria variável, a União Europeia tornou-se muito mais do que um bloco econômico e comercial. Vamos lá responder. Item 1. O direito comunitário europeu não se aplica a terceiros, logo não pode ter efeitos extraterritoriais. Correto ou errado, pessoal?
Errado, pessoal. O direito comunitário é composto pelo conjunto de normas jurídicas que vem a regular e disciplinar a organização e todo o funcionamento mesmo das comunidades europeias em geral. Claro, da União Europeia. Então, assim, para você responder essa questão, que sim, é bem difícil. Eu considero muito difícil. Eu vou te recomendar algumas coisas. Primeiro de tudo, estudar a história da União Europeia é fundamental para qualquer diplomata e é um dos assuntos mais cobrados da prova. E também estudar sobre a Lei de Proteção de Dados da União Europeia. É importante, porque assim, é uma coisa que nem sempre as pessoas dão a devida atenção, mas que pode cair, como acontece nessas situações. Então, dá uma olhadinha. Tem muita coisa na internet sobre, você com certeza vai aprender muito mais. Além de estudar a União Europeia, estuda também aí a Lei de Proteção de Dados. Item 2. A Comissão Europeia, a Malásia e a Indonésia assinaram no ano de 2023 uma declaração conjunta que prevê a criação de uma força-tarefa para fomentar a cooperação no processo de implementação do Regulamento Europeu sobre Desmatamento. E aí, pessoal, correto ou não? Está correto e foi um pouco antes da prova de 2003. Então tem que olhar as notícias assim que elas saem. Notícias recentes também podem cair na prova. Vamos lá entender por que isso está correto. A nova legislação vai afirmar aqui, pessoal, que é proibido importar para dentro do bloco europeu, comercializar de uma forma geral, derivados de commodities cuja origem sejam de áreas desmatadas. Estuda, pessoal, estuda sobre desenvolvimento sustentável e União Europeia, porque tem muita coisa. Essa notícia mesmo saiu um pouco antes da prova e eu tô aqui recomendando a vocês darem ainda assim uma olhada nela. Inclusive, teve uma questão anterior só sabendo sobre desenvolvimento sustentável e a relação com a União Europeia, você já acertava, falada mais acima, sobre as relações do Brasil, ou melhor, sobre o Mercosul, o Acordo Mercosul e União Europeia. Item 3, pessoal. Sob a liderança de Ursula von der Leyen, a Comissão Europeia entendeu que a era da cooperação baseada no paradigma de doador-recipiente chegara ao fim. Com a reforma do próprio orçamento para ação externa, a Comissão criou um mecanismo de financiamento do desenvolvimento internacional que tem por efeito empoderar os parceiros do Sul Global. Errado ou não? Está errado, pessoal. Está errado. Isso seria algo enorme e que, se acontecesse naquela época, seria bastante divulgado. Recomendo aqui mais uma vez estudar sobre a União Europeia, mais especificamente as atualizações constantes sobre o bloco. Item 4. A União Europeia tem diversos parceiros estratégicos, entre eles Estados Unidos da América, Canadá, México e Japão. Cabe destacar que todos os membros do grupo BRICS também são parceiros estratégicos da União Europeia. E aí, C ou E? C, pessoal, item corretíssimo. E aqui eu vou estar te recomendando assistir vídeos e estudar um pouco mais sobre os parceiros estratégicos do Brasil, da União Europeia, da Rússia, da Alemanha, do México, dos Estados Unidos. Claro que, se possível, da maior parte dos países, mas estudo sobre sobre a maioria dos países, assim, mainstream, dá uma estudada bem assim legal mesmo, porque pode cair em prova, já vi cair mais de uma vez e é bem interessante conhecê-los. Questão 17. No que concerne às questões ambientais, o Brasil tem uma vasta agenda diplomática. Acerca dessas informações, julgue seu os itens a seguir. Item 1, pessoal. O Brasil é um país mega diverso que atuou de forma decisiva durante a negociação da Convenção sobre Diversidade Biológica em 92.
A convenção foi depois complementada pelo Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, relativa a organismos vivos modificados, e pelo Protocolo de Nagoya sobre acesso a recursos genéticos e repartição justa e equitativa dos benefícios derivados de sua utilização, além do Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur. Apesar da importância da diversidade biológica para seus interesses nacionais, o Brasil demorou mais de uma década para ratificar o Protocolo de Nagoya. Item correto ou não? Item errado, pessoal, item errado. Esse item, inclusive, teve mudança. Foi inicialmente considerado correto, mas depois foi considerado errado. E adicionando algumas informações, aqui no canal eu fiz um vídeo completo sobre o regime internacional do meio ambiente, que com certeza vai estar te ajudando a entender um pouco mais sobre tudo isso que acontece dentro da questão ambiental, da agenda ambiental internacional como um todo. E ele está errado pelo seguinte motivo. O Protocolo de Nagoya foi adotado em 29 de outubro de 2010 e ratificado pelo Senado Federal em 6 de 8 de 2020. E esse período é inferior a uma década. Bem pouquinho, mas ainda assim inferior a uma década. Deixa eu falar outra coisa aqui para vocês, que tem mais a ver com direito internacional, mas que, com certeza, como tudo em relações internacionais, está interligado, isso não seria diferente. Dá uma estudada sobre as etapas de um tratado, para você estar entendendo os termos, e dá uma estudada geral sobre direito internacional ambiental também. Item 2, pessoal. No início do regime de combate às mudanças climáticas, tendo como base a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 92, o Brasil defendeu o conceito de responsabilidade histórica. Esse conceito significava que os países que se industrializaram mais cedo deveriam arcar com os custos de implementação de políticas de mitigação das emissões de gases de efeito estufa. As negociações multilaterais conduziram ao princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e as respectivas capacidades, o que pode ser considerado uma derrota para o Brasil, que não tem a mesma responsabilidade histórica dos países desenvolvidos. Item C ou E? Item E, pessoal, uma questão clássica que envolve o regime internacional do meio ambiente, e eu acredito que você conseguia acertar mais facilmente entendendo que tem questões no CACD de uma forma geral que sempre dão uma última frase, uma frase lá no final do período, uma frase no final do parágrafo, que vai falar sobre algo que é ou tudo ou nada. E no caso aqui foi uma derrota para o Brasil, que pode ser considerado uma derrota para o Brasil. Não foi considerado uma derrota para o Brasil. Eu vou te recomendar aqui estudar mais profundamente sobre todas essas conferências. Tem no canal vídeo sobre todas essas conferências do meio ambiente para você estar entendendo aí, inclusive a definição de responsabilidade comuns, porém diferenciadas, e as respectivas capacidades. Aqui, capacidade de cada um dos estados e de cada um de fazer alguma coisa sobre. Então, assim, essa questão não foi uma das mais difíceis. A anterior mesmo do Protocolo de Nagoya eu considero bem mais difícil do que essa. E sempre tem uma atenção especial para essas frases, tipo, o que pode ser considerado uma derrota para o Brasil. Olha que frase forte, para ser um tudo ou nada. Cuidado que isso costuma ser capcioso. Item 3 para a gente seguir aqui, pessoal. Durante as negociações relativas ao Acordo sobre a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar para a Conservação e o Uso Sustentável da Diversidade Biológica Marinha em áreas além da jurisdição nacional, BBNJ, da sigla em inglês, o Brasil não pôde se unir ao grupo CLAN, Latin America Core Group. E aí, pessoal, correto ou não?
Está incorreto, pessoal. Inclusive, o Brasil participou das negociações como um dos países latino-americanos integrantes. Então, está incorreto. Aqui, você pode ver novamente, eu vou estar deixando um link aqui para te ajudar a responder essa questão. É uma questão um pouco mais específica, mas eu vou te recomendar estudar como a América Latina em conjunto busca esse desenvolvimento sustentável como um todo, porque eu acredito que isso ajuda muito na hora de fazer a prova de PI. Item 4. O Brasil é membro consultivo da reunião das partes consultivas do Tratado Antártico e tem direito a voto para decidir a respeito da adoção de regras para o continente, com potências como os Estados Unidos da América, a China, o Reino Unido e a Rússia. E aí, pessoal, correto ou não? Item correto. Não pode, hipótese alguma, deixar de estudar como é e como se dá a atuação do Brasil no continente antártico. Não pode. Inclusive, o Brasil foi um dos primeiros países a ter uma estação lá. É muito importante na hora de tomar as decisões na Antártica. E eu vou estar te recomendando aqui, dar uma pesquisada, inclusive, como é a relação do Exército, se manda pessoas para lá, questão de financiamento, projetos, histórico. Dá um Google aí, pesquisa bastante, porque isso, além de ser super interessante esse tema, cai sim em prova. Antártica cai sim. Questão 18, pessoal. Diplomacia é a condução das relações internacionais por meio da negociação. O método pelo qual essas relações são ajustadas por embaixadores e enviados. A atividade ou arte do diplomata. Harold Nicolson. Aqui nós temos uma definição, não é mesmo? Ok. Nessa noite, enquanto ele, o secretário do Exterior britânico, Edward Grey, jantava com Lord Haldane, o mensageiro do Ministério do Exterior trouxe um telegrama que, segundo o relato de Haldane, informava que a Alemanha estava prestes a invadir a Bélgica. Passando para Haldane, perguntou-lhe o que este achava. Mobilização imediata, respondeu Haldane. E isso aqui foi escrito por Barbara Tuchman, Os Canhões de Agosto. No que se refere aos conceitos de diplomacia e de política externa, então aqui é uma questão sobre conceitos. Vamos lá ao item 1. Mesmo em situações de aguda confrontação e até de conflito armado entre estados, a diplomacia revela sua utilidade, inclusive entre adversários, como canal para transmitir mensagens, reduzir tensões, encaminhar problemas práticos e abrir caminhos para entendimentos futuros. Certo ou errado? Corretíssimo. Dá um Google aí. Se você está almejando a carreira diplomática, eu acredito que você já o tenha feito, mas essa é uma das definições do que é ser um diplomata. Então, o item está super correto. Sobre o item 2, eu vou adiantar que eu não vou lê-lo porque ele foi anulado. Então, desconsidera essa questão. Ou melhor, esse item. Agora, nós partiremos para o item 3. Por adotar foco primariamente em questões militares e de segurança, a Escola Realista das Relações Internacionais relega a diplomacia condição periférica como um instrumento de poder dos Estados nacionais. Presume-se dessa forma que, segundo a ótica realista, a preferência pela diplomacia como método para resolver contendas internacionais é uma expressão antes de fraqueza do que da força de determinado Estado em suas interações com o sistema internacional. Item C ou E? Item E, pessoal. Uma questão aqui sobre teoria realista das relações internacionais. Tem que estudar. Eu vou estar no futuro colocando um vídeo sobre, eu coloquei de construtivismo aqui, também é bem interessante para a prova, tá dando uma estudada sobre esse vídeo, mas vamos lá. Aqui eu quero que vocês prestem atenção a essa frase. Ou seja, ele está afirmando que é uma expressão antes de fraqueza do que da força de determinado Estado.
O que eu falei anteriormente sobre essas frases, tem que ter muito cuidado, gente. Isso de dizer depois do fim de uma frase que algo é definitivo é sempre muito perigoso. E isso tá errado, né, pessoal? Porque assim, para os realistas, a diplomacia é uma das formas de se alcançar os objetivos, os interesses daquele estado, de qualquer estado. Então, pessoal, isso não é verdade e nunca vai ser. Vamos dar prosseguimento agora para o item 4. São funções clássicas da diplomacia informar, representar e negociar. Infere-se que, com a rápida aceleração tecnológica e a revolução nos meios de comunicação verificadas nas últimas décadas, a diplomacia pública, compreendida como a interação não somente entre representantes de estados nacionais, mas também entre as chancelarias e o grande público, inclusive por meio das chamadas redes sociais, não é Instagram, Facebook, Twitter, vem adquirindo crescente relevância como ferramenta de política externa. E aí, pessoal, certo ou errado? Corretíssimo, corretíssimo. Dá uma estudada mais profunda sobre o que vem a ser a diplomacia pública. Inclusive, eu acho que isso é uma ótima ideia de vídeo. Eu acho que eu vou estar colocando aqui um vídeo para vocês sobre isso, mas tem alguns tipos de diplomacias e essa é uma ótima definição do que é que vem a ser a diplomacia pública.